Olá, tudo bem, pessoal, com vocês? Como que vocês estão? O pessoal já tá... Deixa eu fechar aqui. Já tá meio em ritmo de férias. Como que vocês estão? O Instagram hoje não está dos melhores também, né? A gente tá com umas falhas aqui. Hoje eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje eu atendi uma paciente muito querida. Na verdade, foi a primeira paciente online, na verdade, a primeira paciente presencial aqui em São Paulo, que eu atendi há mais de 2 anos atrás. Foi a primeira vez que eu comecei a atender presencial aqui em São Paulo. Agora eu atendo em São Paulo sempre, porque hoje eu estou morando aqui. E hoje ela retornou, na verdade é a nossa terceira consulta desde então. Na primeira vez ela me procurou porque tinha emagrecido muito. Ela é muito linda, uma fofa, assim, emagreceu, teve um resultado incrível. Os comentários, gente, não estão aparecendo. Eu acho que o Instagram tá meio bugado. E aí depois ela... Parece que eu tô falando sozinha. E aí depois ela retornou quando ela teve... Ela tinha acabado de ter bebê. Ela tava precisando ajustar toda a parte dos nutrientes. E aí a gente fez uma suplementação, ela até hoje amamenta, hoje o bebê está com mais de 1 ano, 1 ano mais ou menos. E aí ela também veio novamente para reativar essa questão, para reaver essa parte dos suplementos. Agora o bebê não está mais em amamentação exclusiva, e aí ela tá passando por todos aquelas dificuldades de uma mãe cansada, desnutrida, né? A gente fez os testes ali, a B12 dela muito baixa, o complexo B, então toda aquela sensação de exaustão, de cansaço, e a gente vai fazer esses ajustes nutricionais para ela ter um up aí, também ter resultados, desinflamar, se sentir mais com mais energia, porque a parte da nutrição, gente, é muito importante. Não estão aparecendo os comentários. Gente, vocês estão comentando, não tá aparecendo nada aqui pra mim. Que triste. Parece que eu estou falando sozinha. E o que eu falei pra ela, a importância, as pessoas realmente não têm noção do que qual é o real valor da nutrição. Da nutrição não baseada algumas pessoas estão entrando. Não é a nutrição baseada em cardápio, nem em calorias, nem aquele cardápio que você recebe lá, que você tem que comer para ativar o metabolismo, aí tem um monte de carboidrato que você tem. Essas estratégias, pessoal, não estão compatíveis com as necessidades reais do ser humano de nutrientes. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro exame de uma outra paciente. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui um exame de uma paciente que ela é bariátrica. Ó, olha só. Para vocês terem a noção de quanto é importante. O que acontece? O bariátrico, ou até mesmo uma pessoa que não tem a cirurgia bariátrica, ou a pessoa que toma remédio, toma lá a canetinha, que fica totalmente desnutrida. Vocês viram um alerta que quem fez foi o Wesley Safadão, que ele tava falando sobre a experiência dele com o Mounjaro. E ele falou que ele realmente perdeu a vontade de comer, mas ao mesmo tempo ele tava sem energia completo. Ele disse que não tinha energia, não tinha vontade de fazer nada, meio apático, justamente por esse desequilíbrio nutricional. E o que acontece? Se a gente for pela nossa medicina tradicional, aí você toma um remédio para emagrecer, aí você fica depressivo porque suas vitaminas vão lá embaixo, né? Você não tem B12, você não tem B6, você não tem B9, você tá sem zinco, sem nada. Daí eles te dão um remédio para você, para ansiedade e para depressão. Aí você toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, fora o remédio para emagrecer. Aí de repente você fica mais inflamado porque os seus antioxidantes também caem. Aí você toma outro remédio para dor. E aí essa é a grande solução da indústria que a gente tem aí, né? Você pode comer tudo que você tiver vontade, que essa é o mainstream. Você pode comer, tudo bem, conte calorias, mas come tudo que você quiser. Toma Coca-Cola, é isso mesmo.
E só que você ficar todo inflamado, engordado, aí a gente tem um remedinho. Mas junto com esse remedinho para emagrecer, você vai ter um remédio para dormir, para acordar, para ficar menos triste. Aí o remédio para dor, o remédio para ansiedade, aí vira aquela confusão de remédios. Você nem é você mais. E o que a gente está vendo cada vez mais, as pessoas, a sua essência, estão se perdendo, né? Aquela essência, aquele bom senso que vem intrínseco à nossa natureza humana, porque é tanto medicamento, é tanta alteração fisiológica, bioquímica, que as pessoas não sabem, não são mais as mesmas, elas não têm mais aquela essência instintiva, real, né? A noção, o bom senso da realidade. Realmente, a gente está vivendo uma crise de saúde pública. E a farmacêutica está firme e forte dizendo que você está tudo bem, contando que você tome 5, 6 remédios por dia, tá tudo ótimo. Só que não tá, né? Aí você vai no médico e é aquela coisa, ai doutor, você fala pra ele que você não tá bem, que mesmo tomando 5, 6, 7 remédios, você continua não estando bem. Ai, mas não, isso você é hipocondríaca, não tem nada a ver. E não pede um exame de nutrientes. Pede lá o colesterol, daí se você tiver colesterol alto, ele vai te dar um pro colesterol. Se você tiver com a glicemia elevada, ele vai te dar um pro diabetes. Aí, juntando, você já tá aí com 7, 8 remédios e o seu problema continua existindo cada vez mais, né? Você acorda cansado. Daí tem pessoas que tomam lá o tal do Venvance pra ficar mais alerta. Gente, é uma loucura sem fim. E o que realmente precisa ser olhado não é olhado. Olha esse caso aqui, essa paciente, ela relata ter muita indisposição, muito cansaço, toma medicamento para dormir, toma ansiolítico, toma vários medicamentos, então, muito inflamada, mesmo teve, pós-bariátrica, teve um reganho gigante, assim, na verdade, uma grande parte do peso que ela perdeu, ela reganhou. Então, assim, todas as estratégias e todas as interações medicamentosas, cirúrgicas, não resolveram o problema. Continuam com os mesmos problemas e cada vez mais, porque a idade vai chegando e esses sintomas vão se agravando. Aí, olha só, o zinco, né? O nosso valor de referência é entre, deixa eu ver aqui, eu dei um zoom no meu. O valor de referência eu acho que é entre 70 a 120, né? O dela tá no mínimo do mínimo, né? Mas quando a gente fala de valores de exame, eu sempre falo pra vocês, referência não quer dizer que você está bem, né? Porque às vezes você vai lá no médico e você vai mostrar, ele diz que tá tudo bem e não está. Então, referência nem sempre condiz com a realidade de como você está se sentindo. Então, assim, o valor que seria ideal é perto dos 100, 120, o dela tá 70. Tá? Então, a deficiência de zinco, queda de cabelo, excesso de brancos. Vocês sabiam que a deficiência do zinco pode acelerar o nascimento de fios brancos? Enfim, ácido fólico, né? A partir de, acho que 3 e tanto, gente, mas esse valor dela tá 9, né? O valor do ácido fólico que a gente considera adequado é acima de 15, acima de 18, né? Então dela tá, digamos, pela metade, mesmo estando no valor de referência. Vitamina B12, gente, essa é a principal. Vocês estão aí me ouvindo? Me falem qual é o nível de B12 de vocês, tá? Então, o nível de B12, o dela, tá? O valor de referência é entre 187, acho que 800, 900, tá? Tem profissionais que eu já escutei outros médicos falando que a B12 ideal é acima de 900, acima, ó. Então, imagine a pessoa que tá com a B12 em 200. Tem gente que a gente já pegou B12 em 70, em 100. Eu já vi paciente com a B12 assim. Então, a pessoa com a B12 assim, ela não vai ter disposição para nada. Ela pode tomar ansiolítico, antidepressivo, pode tomar qualquer medicamento, gente, não resolve. A B12, quando ela está abaixo do valor, né, pelo menos o mínimo, a pessoa vai ficar com humor deprimido, cansada, fadigada, meio depressiva, e é isso, tá? Então, a vitamina B12 é um dos principais marcadores, principalmente quando você tá com depressão, ansiedade e mais down, tá? B12 é muito importante.
O complexo B em geral, né, que é o ácido fólico é a B9 e a B12, né, que é a metilcobalamina. Então, essas duas são muito importantes nessa questão da depressão. Já mostrei para vocês um livro que eu li há muitos anos sobre isso, que é O Poder dos Nutrientes. E é um médico lá americano, que ele é um psiquiatra que trata nos Estados Unidos. É bem antigo esse livro, mais ou menos, acho que anos 90, não é uma abordagem nova. E ele já tinha um protocolo de tratar pacientes psiquiátricos com suplementos, sem uso de medicamentos, só repondo e às vezes colocando doses suprafisiológicas, doses aumentadas, bem acima das recomendações que a gente tem, né? As recomendações, por exemplo, no Brasil você vai tomar B12, aqui você vai achar o suplemento de 9 microgramas, 9,9, que é o máximo que é indicado aqui no Brasil. Quando a gente fala de marcas, até a marca que a gente indicou no desafio foi de 1000 microgramas, né? Então, acima de 1000, muitas vezes é o valor que é eficiente para aumentar aí o valor para a pessoa ter qualidade de vida. Então, e tem que ser o ativo certo, metilcobalamina, a forma de absorção, porque a vitamina é difícil também de ser absorvida, tem que ter toda uma composição adequada para que esse número suba e o ativo adequado. Não pode ser cianocobalamina, tem que ser metilcobalamina. Então, outro fator dessa paciente, que ela tem um grau de inflamação gigantesco, o médico já alertou que se ela não tiver um controle da alimentação e o controle da inflamação, ela pode comprometer os joelhos ao ponto de não conseguir andar nos seus plenos 52 anos, certo? Uma por causa do excesso de peso, sobrepeso, e outra pela questão da inflamação. Vitamina C é um outro nutriente que não se pede, ninguém pede esse exame de vitamina C, né? Pouco se fala, os médicos, né, infelizmente, na grande maioria ninguém pergunta. A pessoa tá inflamada, tá com as doenças autoimunes gritando, dores pelo corpo, pele toda inflamada, vamos ver vitamina C. Olha no valor dela aqui, ó. Até para o valor de referência, o valor de referência aqui é de 4,6 a 15. É um outro nutriente que eu gosto de tê-lo lá perto dos 14, acima dos 14. Olha o dela, 2,9. Então tá a metade do mínimo aceito no valor de referência. Então, isso explica muita coisa. Então, tanto é, gente, que eu já compartilhei com vocês aqui, paciente oncológico tem tratamentos utilizados juntamente com a quimioterapia, utilizando doses altas de vitamina C. E a vitamina C em doses altas, ela não tem como ser via oral, porque a absorção da via oral ela é muito limitada. Você não consegue aumentar muito essa dose suprafisiológica tomando oral, porque o corpo vai excretar, o corpo vai eliminar aquele excesso quando você toma via oral. Então, são níveis extrafisiológicos que você só vai conseguir nos injetáveis, né? Principalmente no endovenoso, no soro. Então, para você ver, tem tratamentos lá nos Estados Unidos que se usa altas doses de vitamina C em tratamentos oncológicos, juntamente, né, paralelamente com a quimioterapia. Eu já mostrei para vocês um estudo que foi comparado em células in vitro, pacientes com câncer, na verdade a célula cancerígena foi analisada utilizando o jejum intermitente isolado, utilizando a vitamina C isolada e utilizando o jejum com vitamina C em paralelo, conjunto. O resultado foi sensacional. Quando você usa a ferramenta do jejum, autofagia e todo esse processo, e também a vitamina C como potencial de antioxidante, você vai ter um efeito Master Plus. E aí, de novo, nós viemos aqui reforçar essa ideia que o nosso trabalho vai muito além de dieta, de calorias, de cardápio, né? O jejum, ele não é só uma ferramenta para você emagrecer, para você ficar bem no biquíni, para você, né? É muito além. E até para aquelas pessoas que acham, eu me aceito, obesidade, enfim, não.
Essa questão é que às vezes a pessoa obesa, ela não sabe o quão o corpo dela tá inflamado ou com problemas, porque a gente tem uma medicina falha, um sistema de diagnóstico. Ah, eu sou saudável, eu sou gordinho, mas meus exames estão bons. Nem sempre, porque esses valores de referência não nos dizem muito, né? A gente vai muito mais pelo aspecto clínico e também avalia outros fatores, principalmente os valores nutricionais. Para você ver, esse caso dessa paciente, ela é obesa, bariátrica com reganho, né? Então, se a gente falar, a pessoa obesa não tem problema, gente, não existe. Vai ter alguma questão ali a ser investigada, sim, que o corpo dela não está funcionando da forma como deveria. Seja por inflamação, seja por diminuição de algum nutriente. A gente vê muito naquele programa Quilos Mortais, né? Que as pessoas têm uma fome exagerada. Eu acredito muito que tem esse aspecto, né? Da pessoa estar muito desnutrida, porque ela come, mas o que ela come não tem valor nutricional nenhum, né? Ela come pizza, ela come bolo, ela toma refrigerante, ela come doce, e aqueles alimentos riquíssimos em toxinas, em conservantes, em coisas que não trazem nada de nutrientes. Então a pessoa está com sobrepeso e ao mesmo tempo desnutrida. E eu acredito muito que um organismo desnutrido, falando aqui de micronutrientes, a pessoa fica totalmente desalinhada. Eu acredito muito que nós somos eu postei lá nos stories um livro que eu tô lendo, que é A Biologia da Crença. Eu amei esse livro, aconselho vocês comprarem, que faz muito sentido, que fala muito dessa parte fisiológica também. E a gente é um conjunto de coisas, né, do nosso ambiente. E o que ele fala no livro, que os nutrientes, né, do que a gente se alimenta é uma das coisas mais importantes. Qual que é o nosso sistema de captar suprimentos, né? O alimento, obviamente, através da alimentação. Mas se eu tenho uma alimentação que só tem porcaria, que só tem fast food, como é que eu vou ser uma pessoa equilibrada? Se o que eu coloco para dentro tá totalmente desalinhado com a saúde. Não é uma questão de terrorismo alimentar, uma questão lógica, bioquímica. Tá cheio de coisas que fazem literalmente mal para o meu organismo. Eu só me alimento de algo que me faça mal. Por isso que eu digo, o jejum, o ideal é que seja com uma boa alimentação, sim. Mas mesmo quando a alimentação não é 100%, a pessoa pelo menos passa um período do dia sem colocar a porcaria para dentro. Então, eu já vejo como um grande avanço daquela pessoa que tá lá consumindo comida, esse tipo de comida o dia inteiro. Se ela faz jejum lá pelo menos 18 horas do dia, é uma boa parte do dia que ela não está se maltratando, não está colocando coisas que não são saudáveis e, enfim, que o corpo se desgasta tanto para poder lidar com aqueles excessos. Então, o jejum, de qualquer forma, já vai ter esse benefício. Então, eu acredito muito que o jejum alinhado com esse equilíbrio nutricional, mas eu digo, é um equilíbrio de nutrientes, não é um equilíbrio de cardápio, de calorias, das nutris que ficam lá viralizando e falando um monte de besteira, que isso... Eu quero ver isso no futuro, né? Que é lindo na teoria, mas na prática eu vejo esses profissionais que abordam que você pode comer tudo que você quiser, que só tem moderação, a galera da moderação, geralmente são pessoas jovens que têm um bom metabolismo, que processa muito bem, que não engorda, que já tem uma genética propícia a isso. Então é fácil para uma pessoa assim, é muito mais fácil ter um equilíbrio do peso. A paciente que eu atendi hoje, uma das que eu atendi hoje, ela falou que ela já percebe que o corpo dela, se ela chegar perto, se ela comer um pouquinho de carboidrato refinado, ela engorda com muita facilidade. Então, a maioria das pessoas tem esse fator, né? Que não é só sobre calorias, mas é o que você come, nem sempre somente o quanto você come. Pessoal, os comentários não estão aparecendo, que triste. Eu vou deixar essa live salva de qualquer forma. Se você quiser aprender mais sobre o jejum, a gente tem um e-book que é fantástico, que fala ali sobre o básico do jejum. Digite lá, eu quero. Você pode digitar eu quero aqui depois nessa live. Para você ter uma noção do que é o jejum, como que acontece, os protocolos principais. E em breve a gente vai estar falando do desafio
tá? A gente segue com os atendimentos da consultoria, das consultas, no online, no presencial. Então, se você tiver qualquer interesse, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer podermos te ajudar, né? E o nosso objetivo sempre é ver um macro, né? Te ajudar, te dar ferramentas para melhorar a sua qualidade de vida. Digamos, é difícil se abster, é difícil mudar hábitos? Eu acho sim que a da alimentação é mais difícil. Uma coisa que essa paciente hoje me falou que eu achei muito fantástico, que a relação com a comida é uma relação que começa desde o nascimento e vai até o último dia da sua vida. Então é uma relação, digamos que é a relação mais longa que nós temos, né? Desde o nascimento até o final da nossa vida. Desde lá de quando você é um bebê, que você... Na verdade, antes, né? Quando você tá sendo lá, recebe o alimento da sua mãe no ventre. Então, é uma relação longa, né? Duradoura, né? Enquanto a vida existe essa relação. Então, ela tem que ser a mais coerente possível, ela tem que ser a mais consciente, né? Não adianta a gente pensar, não, eu vou ficar comendo tudo que eu posso, tudo que eu quero e não tô nem aí, dane-se, né? A vida é curta. Infelizmente, não é bem assim que acontece, né? A gente vê hoje esse pessoal, esses jovens postando só comida e comendo é uma coisa muito bizarra. E é tão legal ver que mesmo essas pessoas que, né, vivem de engajar para poder ganhar peso ou para poder mostrar comida, para poder ganhar visualização, que tem gente que faz isso justamente pela visualização. Não sei se vocês seguem aquele Nico Avocado, que é um americano, que ele era bem magrinho, daí ele começou a postar esses vídeos no YouTube, viralizou, ele ficou muito gordinho, depois ele chegou a usar até oxigênio, ele ficou muito inflamado, assim. E aí ele resolveu perder peso novamente. E ele perdeu peso, achei muito, muito fantástico, porque ele tava naquela obesidade já bem intensa, assim, ele vivia daquelas visualizações, daquele engajamento em cima da comida, e aí ele emagreceu muito, achei muito legal, né, a história. Eu não sei o que ele fez, enfim, mas ele tava falando que, né, como a saúde dele, como ele resolveu mudar pra realmente. Então, eu acho que sempre há possibilidade de mudança, enquanto estamos vivos, estamos aqui nesse mundo para aprender, né, e eu acho, assim, comer, alimentação, a comida, é dos maiores prazeres que a gente tem. Mas é muito triste quando a pessoa coloca a comida como sua principal fonte de prazer. Ela para de olhar para o resto e a vida dela fica em função dos hábitos alimentares. Ela começa a ficar doente, ela começa a ter problemas justamente porque ela tem uma disfunção ali na alimentação. E aí toda a vida dela é comprometida. Então eu digo, comer é muito bom, é muito maravilhoso, mas, gente, a vida é muito mais do que só comer, né? A comida é uma parte, a nutrição é uma parte da nossa vida, mas né, no caso, temos que comer para viver, né? Não viver para comer, que é o que tem acontecido cada vez mais. Aí depois vem esse montoeira de remédio aí que a gente falou no início da live. Então eu vou deixar esse vídeo salvo, espero que tenha te ajudado de alguma forma essas informações. Se você tiver interesse no nosso e-book, digite eu quero, que você vai receber o link com as informações. E é isso, pessoal. Infelizmente, eu acho que o Instagram tá bugado, eu não consegui ver comentário nenhum. Não apareceu aqui pra mim, mas comentem aí agora que o vídeo vai ficar postado. Beijão pra vocês e até mais. Tchau, tchau.